Uma das coisas principais na vida do ser humano é o autoconhecimento. Não é só você se conhecer em uma esfera da vida. Não é só você se conhecer, por exemplo, no casamento. Não é só você se conhecer, por exemplo, no trabalho. Não é só você se conhecer quando você está diante das suas finanças que você tem que administrar. Não é só você se conhecer diante da sua família, diante dos seus amigos. Não. É você se conhecer no mais profundo do seu ser. Eu começo esse vídeo dizendo isso porque todos os dias isso para mim é uma prioridade. E como eu procuro, eu busco muito a leitura, tem um livro que eu gosto muito, que é o livro Imitação de Cristo, que fala muito sobre essa questão de você olhar para dentro de si. Thomas de Kempis, ele traz dentro de um dos capítulos, ali os primeiros capítulos, sobre o humilde conhecer-se a si mesmo, a humildade de se conhecer. Por que que ele fala dessa humildade? Porque se cada ser humano entender que um dia a sua carne, a sua vida, ela vai passar, a sua existência ela vai passar, você vai levar isso a sério e com afinco para que a sua passagem aqui nessa terra seja uma passagem cada vez mais significativa. E quanto mais o ser humano entende a sua existência, a sua passagem na terra, o que ele está fazendo aqui, melhor vai viver e a possibilidade de deixar um legado. Por que eu trago isso? Porque isso diz da natureza do ser humano. Isso diz da realidade do ser humano. Isso diz de uma situação que todos os seres humanos vivem isso. Por que que a gente escuta sobre autoconhecimento, mas a gente não busca autoconhecimento? Por que que a gente escuta sobre autoconhecimento, mas a gente não vive autoconhecimento? A gente vai colocando, né, coisas no lugar. Em muito tempo da minha vida, eu vivi olhando para coisas que eu não deveria olhar. E depois que eu comecei a perceber que o meu olhar deve ser para dentro, que eu comecei a entender que o meu olhar deve ser para dentro, e através desse olhar para dentro é que eu vou me descobrindo, e quanto mais eu me descubro, mais maduro eu fico, e melhores respostas eu dou diante das realidades, eu comecei a perceber que o que as pessoas pensam sobre mim não tem toda essa importância. Por mais que eu respeite as pessoas, mas a opinião das pessoas, elas servem para mim em alguns momentos, dependendo do que eu vou estar vivendo. Mas tem opinião que não serve. E tem opinião de pessoas que não serão construtivas para minha nem para a sua vida em nada. E isso você só tem a clareza, a dimensão, quando você se conhece. E quando eu falo se conhecer aqui, é nas diversas esferas da vida. Na sua espiritualidade, na sua saúde, nos seus relacionamentos, na sua profissão, naquilo que é o seu sonho, nas coisas que você hoje faz e nas coisas que você sonha em fazer, diante dos seus bens materiais. Você é uma pessoa só. Eu sou uma pessoa só. Então, quem sou eu diante dessas realidades? Quando você começa a perguntar assim, quem sou eu? Você começa a entender a sua existência. E entender a existência aqui é entender, por exemplo, quando eu falei para você sobre a espiritualidade, tá? Eu, por exemplo, eu vivo a minha espiritualidade, ela diz de algo que para mim é muito caro. Eu gosto de viver uma vida espiritual. Eu sou católico? Sou. Mas a religião é uma coisa, a espiritualidade é outra. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu estou há muito tempo nessa religião.
Desde quando eu me entendo por gente, eu sou católico. Os meus pais, por exemplo, a minha mãe, antes dela falecer, ela já não estava mais na religião católica. O meu pai hoje não está mais na religião católica. As minhas irmãs não estão na religião católica. A religião católica me foi apresentada. Depois que eu conheci a religião católica, eu comecei a me aprofundar, fazendo encontros de jovens, tendo conhecimento sobre os sacramentos, tendo conhecimento sobre o que é a vida dos santos, o que de fato é a igreja, para que eu não ficasse na superficialidade da religião. Então hoje eu vivo uma espiritualidade dentro da religião católica. Só que eu conheço pessoas que são católicas, mas não têm espiritualidade. Então, espiritualidade não tem a ver com religião. Tem a ver com a profundidade daquilo que é o seu espírito, daquilo que é o espiritual, daquilo que é a vivência espiritual, daquilo que transforma o profundo do ser humano. Eu fui entendendo que ser católico, qualquer um pode ser batista, qualquer um pode ser da Umbanda, qualquer um pode ser de qualquer tipo de religião, qualquer pessoa pode ser. Agora, viver uma vida espiritual é outra coisa. Viver uma espiritualidade é outra coisa. Viver profundidade na vida é outra coisa. Ter um acesso a coisas mais profundas é outra coisa. Isso, para mim, diz de autoconhecimento. Porque a espiritualidade é a conexão que eu tenho comigo mesmo. É o olhar que eu tenho para aquilo que tem de mais íntimo no meu ser. E ali eu vou me desenvolvendo a partir disso. Isso é uma coisa. Diante disso, como que eu olho para a minha saúde? Eu olho para a minha saúde e vejo que, poxa, espiritualmente eu estou buscando melhorar. Mas essa realidade espiritual, ela consiste em um corpo. Esse corpo que você tem, esse corpo que eu tenho. Se o teu corpo ele não anda junto com esse desenvolvimento, com esse autoconhecimento, se você não procura conhecer o seu corpo, se você não procura fazer um exame, se você não procura fazer uma atividade física, se você não procura comer bem, se você não procura alinhar essas coisas, o autoconhecimento ele vai se esvaindo. Porque se você não consegue identificar a origem do seu comer, se você não consegue identificar para que comer, se você não consegue identificar para que fazer, por exemplo, um exame de sangue, um exame de fezes, um exame de urina, se você não consegue fazer um exame frequente, você não se autoconhece, você não se desenvolve. Porque você está deixando uma área da tua vida comprometida. Aí a gente vai para os relacionamentos. Se eu consigo entender quem eu sou, eu me relaciono com as pessoas e não me deixo rotular por ninguém e não vou rotular ninguém. Porque eu sei quem eu sou. Eu sei a minha origem, eu sei a minha identidade, eu me conheço. Obviamente que ninguém vai se conhecer na totalidade. O autoconhecimento é um processo que vai acontecendo. Você vai se desenvolvendo em uma área, você vai se descobrindo em outra área. Só que tudo isso está ligado, sabe? Por que as pessoas, e talvez isso pode acontecer com você também, por que as pessoas têm dificuldade, por exemplo, hoje, de se desenvolverem? Porque pegam uma realidade da vida que é focar só naquilo, esquece das outras. Cara, você é uma pessoa multifatorial, ou seja, você tem vários fatores na vida para você se desenvolver. Então, quando você pensa na espiritualidade, quando você pensa na saúde, quando você pensa nos relacionamentos, quando você pensa na sua vida profissional, a sua vida profissional também diz de você. Diz da sua espiritualidade, diz da sua saúde, diz dos seus relacionamentos. Por que as pessoas hoje, quando chegam no trabalho, têm um problema com o casamento, têm um problema com o familiar, não sabe lidar com os problemas do trabalho? Ou vice-versa, às vezes a pessoa tem problema no trabalho, não sabe lidar com os problemas do trabalho, leva para casa e chega em casa, não fica bem por conta dos problemas do trabalho. Por que isso? Isso é realidade existencial, é a realidade de autoconhecimento. À medida que você vai se autoconhecendo, você sabe o que é o problema do trabalho, o que é o problema de casa, o que é o problema da rua, o que é o problema do mundo e quem é você dentro dessas realidades, desses problemas. Isso que é desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento da pessoa. E se você for parar para perguntar a qualquer profissional, seja um psicólogo, seja um psiquiatra, seja um terapeuta, que daqui a pouco eu serei um,
seja um terapeuta, seja um professor, seja um amigo, a maioria dessas pessoas vão falar para você sobre autoconhecimento. Cara, autoconhecimento é poder. Quer conhecer uma pessoa poderosa, você conheça uma pessoa que conhece bem sobre ela. Eu conheço empresários que eles têm muito dinheiro, mas não usam o dinheiro para curtir a vida, para desfrutar da vida. Isso é falta de autoconhecimento. A pessoa fica fissurada somente no dinheiro. A gente tem que correr atrás do dinheiro mesmo. Correr atrás do dinheiro, entre aspas, né? Correr atrás do dinheiro que eu digo assim. A gente tem que trabalhar para ter as coisas. Mas as coisas não podem tomar conta de você. As coisas não podem te possuir. Cara, é você quem tem domínio sobre as coisas. Ou melhor, é você que precisa ter domínio sobre as coisas. Quando que falta conhecimento de si mesmo? Quando as coisas estão te dominando. Por que que as pessoas se perdem no meio do caminho? Elas se perdem no meio do caminho, no meio das coisas da vida, porque elas se perdem de si mesmas. Você pode estar se perdendo de si mesmo, você pode estar se perdendo de si mesmo. Então, a melhor coisa é você se voltar para si mesmo. E isso, vou dizer, não tem música, não tem nada de trilha sonora, de coisas externas, nada disso. O que vai resolver essas questões suas é você parar, você com você mesmo, olhar para dentro de você, ser sincero, começar a identificar as suas dores, começar a identificar as suas emoções. Caraca, o que eu estou sentindo? O que você está sentindo, por exemplo, diante de uma discussão que você teve com alguém? O que você está sentindo quando você ainda não alcançou aquilo que você sonha? O que você está sentindo diante de um relacionamento que você viveu? O que você está sentindo diante de uma briga com o marido? O que você está sentindo diante de uma briga com a esposa? O que você está sentindo ao ter perdido o emprego? Para que, à medida que você entende o que está acontecendo com você, é aí que você consegue encontrar uma saída, uma solução para os problemas que você vive interiormente. Porque a maioria dos problemas que você vive exteriormente, eles têm a ver com o seu interior. Pode observar as suas realidades espirituais, elas estão no seu interior. Os seus pensamentos, às vezes pessimistas, de medo, de insegurança, estão no seu interior. Isso é a sua maneira de ver a vida. Aquilo que você, dentro de um relacionamento, está vendo, sendo positivo ou negativo, tem a ver com o que está no seu interior. Ah, mas se a pessoa está fazendo coisa errada, aquela pessoa que eu me relaciono, seja um amigo, mãe, pai, marido, mulher, namorado, noivo, é a sua maneira de ver. Porque a sua maneira de ver a vida e as circunstâncias vai te dar um posicionamento. Se você tem uma visão sobre a vida, sobre você, turva, é a maneira como você está enxergando. Isso está onde? Está dentro de você. Por que se conhecer é muito importante? Porque são esses fatos da vida que vão te dando repertório, e ao mesmo tempo que te dá repertório, te dá possibilidade de se desenvolver no meio disso tudo. Não vai ser correndo dessa realidade que você vai se desenvolver. O que eu já fiz muito na minha vida? Colocar coisa nos lugares que eu precisava olhar. Eu preciso olhar para minha espiritualidade. Eu colocava coisas para abafar aquilo. Eu preciso olhar para a minha saúde. Eu colocava coisas para olhar aquilo. Poxa, eu preciso olhar para o meu relacionamento. Eu colocava coisas naquele lugar para que eu desfocasse. E desfocando, eu não resolvia. Cara, esse vídeo aqui diz muito de uma conversa que eu tive com a minha esposa há pouco tempo. Porque eu falei assim para ela: amor, eu gosto de ensinar. Eu gosto de vivenciar bem a minha espiritualidade. Eu gosto de cuidar da minha saúde. Eu gosto de cuidar da nossa família, dos nossos filhos. E
eu gosto de me relacionar, eu gosto de me desenvolver. Essas coisas, para mim, fazem muito sentido, muito sentido. Eu gosto de ler, eu gosto de sentar, eu gosto de estudar, eu gosto de ter uma palavra que refrigera o coração das pessoas. Eu gosto de fazer as pessoas pensarem. Há pouco tempo, uma pessoa que está escrita aqui no canal falou assim: nossa, as reflexões que você faz são boas. Perguntou se eu era psicólogo. Não, eu sou professor e em breve um terapeuta. Mas eu sou um cara que, quando eu estou conversando, por exemplo, com você aqui, estou conversando com as pessoas, eu procuro estar ligado no que as pessoas estão falando, a dor daquela pessoa, o que o ser humano está vivendo, o que eu estou vivendo, como que dentro daquilo eu posso me conhecer mais, aquilo que uma pessoa traz está dentro de mim também. Será que eu já identifiquei? Será que eu não identifiquei? Isso vai me fazendo, vai fazendo com que eu consiga olhar para mim, olhar para os outros e aquilo que eu vejo no outro, eu procurar em mim para que eu consiga melhorar a partir daquilo que eu estou analisando. Isso me faz crescer. Isso me faz ser um ser humano melhor. Ah, cara, olha, vou dizer, não sei o que esse vídeo vai causar de barulho dentro de você. Eu espero que cause um barulho, mas um barulho que gere movimento interior, para que esse movimento interior te faça se descobrir melhor e olhar para a tua vida e falar assim: caraca, vale a pena a minha vida e eu quero me conhecer mais para me construir de maneira melhor. Fique aí, deixe seu comentário aqui, diga o que você achou e até o próximo vídeo, tá? Tamo junto. Um abraço, fique com Deus.